Mateus 22 e depois leremos Lucas 10, 25. Então são dois textos. O primeiro já está no telão? Não, vai chegar lá. Mateus 22, leremos do 34 ao 40. 22 do 34 ao 40. Se você puder ficar em pé pela palavra do Senhor. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora vamos para Lucas. Pode permanecer em pé, por favor. Lucas 10, leremos do 25 ao 37. Depois a gente vai fazer a conexão. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? E isto lhe respondeu: Ame o Senhor. A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e causar muitos ferimentos, retirou-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou perto do homem, vendo-o, compadeceu-se dele. Aproximou, fez curativos, ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar? Espírito de Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O título da nossa mensagem: Amor com atitudes. Sabe o que precisa mudar em nossas vidas? É o nosso vocabulário. Porque a morte e a vida, ela está no poder da língua. E nós precisamos aprender com o Espírito Santo a nós liberarmos palavras de bênção sobre as pessoas que você não gosta. Deus não gosta que nós falemos mal de ninguém.
E o que mais nós sabemos fazer é falar mal de alguém. E isso tem nos bloqueado no mundo espiritual, diante do Senhor. E nós precisamos aprender a declarar palavras de bênção, abençoar, em vez de nós falarmos mal de pessoas, de autoridades, porque um dos grandes pecados é a maledicência. É pessoas que falam mal de outra pessoa quando ela não está presente para se defender. Por isso, o tema é amor com atitude. Será que se essa pessoa tivesse presente, nós teríamos coragem de falar dela o que nós falamos? Com certeza que não. Se Deus não se agrada desse tipo de linguagem nossa, nós precisamos rever valores. Nós precisamos ser abençoados. Nós precisamos crescer. Então, a gente não entende às vezes porque fomos aculturados nessa linguagem de maledicência. Mas nós precisamos entender que o amor, ele não abre espaço para nós desfazermos de ninguém. O amor leva nós a proteger as pessoas. O nosso papel é proteger e não expormos as pessoas na vitrine. Qual vitrine? A vitrine da vida, a vitrine maldosa, a vitrine que dói e a gente parece que se sente bem ao falar, ao desfazer, nos sentimos com a alma lavada, mas o Senhor não está feliz conosco. Esse amor com atitudes precisa levar nós a entender que o Senhor, Ele deu a sua vida por nós, e que nós precisamos dar a nossa vida pelos outros. Mas quando nós estamos condenando outros, nós não estamos morrendo por aquela vida. Nós não estamos nos esforçando para ser caminho do céu para aquela vida. E isso não tem agradado o coração do Senhor. Não se trata de você ou eu estarmos com a razão. Se trata de nós assumirmos a culpa, mesmo estando talvez certo, por amor àquela vida. Quando nós assumimos essa culpa, mesmo sem ter aquela culpa, você está se colocando na mesma posição que o Senhor Jesus se colocou por nós. Nós precisamos entender que o Evangelho é muito mais que uma caixinha de promessa. O Evangelho é vida. E se nós queremos ser vida, nós precisamos ser vida na prática. E não é tão simples nós sermos vida na prática, porque isso requer de nós renúncia. Isso requer de nós sermos despejados, mas ao mesmo tempo, por amor a Cristo, nós recuamos. Porque quando nós recuamos, Deus avança, mas quando nós avançamos, Deus recua. Então nós precisamos entender que quando eu estou com as mãos esticadas, Deus cruza os braços. Quando eu cruzo os braços e dependo de Deus e deixo Deus trabalhar, aí Deus vai fazer. E Deus só vai fazer a partir do momento que Ele for a centralidade.
O Espírito Santo precisa ser a centralidade na nossa vida. Nós não podemos ser o que nós temos sido, destruindo pessoas por palavras e desagradando o Pai, desagradando Jesus, desagradando o Espírito Santo e trazendo sobre nós um peso que nós não precisamos trazer. Nós precisamos depositar nas mãos do Senhor e confiar. O Senhor dirige a minha vida, o Senhor me guia, então o Senhor me auxilia, então o Senhor me orienta. Nós não precisamos ficar cantando: vem Espírito Santo, vem, porque Ele não vem, Ele já está dentro de você. Se Ele está dentro de nós, então nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos entender que o nosso amor precisa ser com atitude. Muitas vezes nós perguntamos e queremos ver onde está Deus. Eu quero ver Deus. Deus te vê em qualquer lugar, em qualquer momento, lá no banheiro, lá na cozinha, lá no trabalho. Aonde você estiver, Deus está te vendo. Agora você quer ver Deus? Veja Deus no teu irmão, na tua irmã. Veja Deus no ser humano, naquele que Ele criou imagem e semelhança dele. Isso é ver Deus. E você vai ver Deus 24 horas por dia. Nós conseguimos tentar uma relação com Deus, querer ver Deus, e Deus colocando diante de nós as pessoas 24 horas para nós amarmos. Mas porque a pessoa não pensa como a gente pensa, não entende como nós entendemos, não abraça como nós abraçamos, a gente exclui. Não é essa a atitude de amor que Deus deseja de nós. Lá em 1 Timóteo diz que quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi que permanecesse ainda em Efésios para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem ocupe com fábula, nem com genealogia sem fim. Essas coisas promovem discussões no reino de Deus. O objetivo dessa demonstração é que o amor procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Se nós queremos uma fé sem hipocrisia, você acha que uma pessoa que tem o coração, ela consegue amar o próximo? Não. Então, o Evangelho primeiro precisa curar você, para depois você tocar no próximo, gostar, amar, não desfazer do seu próximo. O Evangelho precisa nos tocar, porque tem muita gente que com o microfone na mão, que não tem coração puro, muita gente aparecendo na internet, tocando instrumento na igreja do Senhor, que não tem o coração puro. Eles verão a Deus, e é pior. Por quê? Porque o que nós vamos falar é muito pesado. Escute as Escrituras, e elas vão te mostrar a você o julgamento para essas pessoas. Muitas pessoas estão no altar, estão postando na rede social, estão sendo um destaque, mas não tem o coração puro. Não agrada o coração de Deus. Nós precisamos nos preocupar se o nosso coração é puro, se o nosso acesso a Deus é puro, porque Deus nos levanta para essa oportunidade, mas a oportunidade nossa no altar, diante do julgamento de Cristo, é muito maior. Nós precisamos de um amor com atitude, porque esse amor com atitude, nós somos chamados para amar e não para controlar. Se o Espírito Santo não te convencer que a música do mundo não te faz bem, não adianta eu falar para você que a música do mundo não te faz bem.
O Espírito Santo é que nos convence de coisas que nós deixamos de fazer para agradar a Ele. Não por controle de púlpito ou de ensino, mas eu não me sinto bem na presença do Senhor com determinadas atitudes. Nós precisamos entender que isso é muito sério, e eu e você precisamos ter uma fé não fingida. Eu e você precisamos no Senhor Jesus de um coração comovente, de um coração coerente, de um coração consistente, de um coração igual ao coração do Senhor. Nós precisamos, a minha, a sua, a nossa oração é que nós venhamos a fazer a obra de Deus, o chamado de Deus está gritando dentro de nós. Deus é carente, Deus precisa de nós, nós somos instrumento de Deus, e não há outro motivo para nós a não ser amor com atitude. Este amor com atitude fará toda a diferença. Ainda que muitas vezes você vai bater na mesma porta, a pessoa vai fechar para você a porta, mas você ama aquela pessoa e você vai lá quantas vezes for preciso, investindo e trazendo para aquela pessoa o amor com atitude. A Bíblia diz que ninguém toma para ser honra a não ser aqueles que são chamados. Deus nos chamou para fazermos, todos vocês estão aí sentados, a sua obra. Deus nos deu a oportunidade a nós, e Deus olha o nosso coração puro. Deus sabia que Davi falhou, Deus sabia que Davi errou, Deus sabia que Davi passou por aquela dificuldade, mas o coração de Davi era puro. Davi tirou a coroa da cabeça e falou: Deus, eu não quero mais nada, eu quero é o Senhor, eu quero a tua presença. Davi, depois que ele errou, naquele momento de arrependimento, ele não queria outra coisa a não ser a presença do Senhor. Nós não podemos querer outra coisa que não seja a presença do Senhor. Buscar ardentemente a presença do Senhor, nós vamos conseguir entender o que estava no coração de Davi. Nós vamos conseguir entender que nós precisamos, e urgentemente, desse coração, desse entendimento, dessa vontade de servir a Deus com integridade, de pedir a Deus: Senhor, eu quero amar com atitude, eu quero um novo coração, eu preciso. Nós precisamos desesperadamente dessa experiência com Deus. E às vezes as tempestades que nós enfrentamos, quem vai à praia, quem já foi, sabe que às vezes a praia está calma, sol bonito, você quer aquela maré linda, lenta. Chega lá a turma do surf, e hoje está ruim, está muito ruim, está tudo parado. Outro dia vem aquela maré alta, agitada, não tem ninguém na praia. Ele fala: opa, hoje é nosso dia, hoje está bom para nós. E eles entram realmente. O que aprendemos com isso? Quando a maré está alta, quando você está com dificuldade, quando você vê que está tudo difícil, é aí que você vai vencer os desafios. Eles vão para vencer o desafio daquelas ondas altas. E quantos de nós, às vezes, quando a maré fica naquela marelola, devagarzinho, lenta, a nossa vida está tudo calmo, não tem nada de tempestade, não tem nada de maré alta, a gente fica na zona de conforto. O Senhor está nos levando a entender que para o povo todo é bandeira vermelha, mas para o surfista a bandeira vermelha é tudo que ele quer. É a tempestade que ele enfrenta. E nós precisamos aprender a enfrentar as tempestades e sairmos vitoriosos, porque na tempestade nós somos treinados. É naquele ambiente que você vai ser treinado, é naquele ambiente que você vai
entender o processo de Deus. Nós precisamos entender que você que está ouvindo essa palavra, acalmando o teu coração, entendendo a visão, amor com atitude. Nós estamos vivendo uma geração que existe muitos crentes, até pastores, suicidando. O porquê que está acontecendo isso? Porque nos últimos 40 anos tem sido pregado um evangelho raso, um evangelho fraco, um evangelho da prosperidade. Você merece, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor. Mas não fala para você de renúncia, de dor, de sofrimento, de dificuldade. Foi colocado nesses últimos 40 anos um evangelho de prosperidade. E agora, esse evangelho da prosperidade, ele não está tendo como resolver essa situação. Mas se nós entendermos que o amor com atitude é o que Deus quer, Deus coloca para nós: quem é o seu próximo? Dos 3 que desceram ali, qual deles teve atitude realmente que botou os outros no bolso? Aquele que nem ligado à igreja estava. Nós precisamos entender que se eu e você não nos comprometermos a entender que o evangelho sem marca, sem dor, sem cicatriz, sem angústia, não é evangelho. Qualquer mimimi, você junta a mala e vai embora. Nós precisamos entender que o evangelho precisa sermos treinados, e o treinamento é na doença, é na enfermidade, é na crise conjugal, é nos filhos. Não importa, é treinamento. Mas nesse treinamento Deus está no controle e Ele vai nos levantar. A tempestade vai passar, nós vamos poder cantar o hino da vitória. Mas tem o treinamento, tem a dificuldade. E nós não queremos passar pelo treinamento, a gente quer passar direto para a resposta. Nós precisamos entender que Deus vem buscar uma igreja, e a igreja que Deus vem buscar é eu e você. Nós precisamos entender que o nosso alvo principal é o céu, é a eternidade. Agora 5 e pouco da tarde eu enterrei o Vilmar. Morreu sentado num bar, comendo um salgadinho, pediu mais uma cachaça. A hora que o garçom do bar veio trazer a cachaça, ele já estava morto. Você não sabe a hora que você vai. Você não é eterno nesse corpo aqui, você é eterno no outro corpo celestial. Nós precisamos entender que eu e você precisamos explodir de alegria, porque Jesus está voltando, e Ele está voltando agora. Está muito mais próximo agora do que há 2000 anos atrás. Você precisa sonhar com o céu, porque se você não sonhar com o céu existe, é real, e você vai perder a sua oportunidade. Não perca a sua oportunidade. Deus está dizendo para nós: se eu e você alimentarmos frustrações, lançarmos palavra crítica, negativa sobre pessoa, Deus não está na tua vida, Ele não vai trabalhar com você, você vai ficar derrapando no mesmo lugar. Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós sejamos uma referência. Deus quer que nós ande para a rua e as pessoas não sabem porquê. De repente olha para você e começa a chorar. O que está acontecendo? Não sei. É o Espírito de Deus na vida desse homem, na vida dessa mulher. Sem palavra.
Nós precisamos entender que o caos, a frustração alimenta a apostasia. Nós precisamos entender que uma pessoa morna, ela não é fria, ela é o quente que está se esfriando. E nós vivemos numa geração de muitas informações, mas a maior informação que você deve e precisa ter é essa aqui, ó. Não é evangélica, não é católica, é a palavra do Senhor. Esta informação, esse tempo com o Senhor, é que vai te sustentar, vai abrir a sua visão espiritual para você entender o que está acontecendo com você. Vai abrir a sua visão espiritual para você entender o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós vamos entender o que está acontecendo no mundo. O mundo está vivendo um momento profético da história da palavra de Deus. Mas se eu e você, com atitude de amor, nós vamos conquistar aqueles que estão ao nosso redor. Então nós precisamos abrir o nosso coração, buscar o favor do Senhor, clamar, gemer, para que as pragas não cheguem na nossa casa, para que as pragas não nos alcancem. E quando é que as pragas não vão chegar? Quando é que as pragas não vão alcançar? Quando é que as coisas vão mudar? Quando eu e você colocar no nosso coração amor com atitude. Quando nós colocar no nosso coração, alguém chegou falando mal, você fala assim: vamos orar por essa pessoa. A fofoqueira ou fofoqueiro vai acabar na hora. Ela não vai achar espaço em você. Não dê oportunidade a ninguém para falar mal de alguém com você. Fala assim: de fulano, vamos chamar ela aqui, vamos conversar nós três juntos. A conversa acaba num segundo. Nós precisamos dessa palavra para o nosso coração. Se nós queremos crescer, se nós queremos ir para o céu, nós precisamos sermos confrontados por esta palavra. E essa palavra está trazendo para nós que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E disso depende toda a lei, todo o processo daquilo que Deus fez. Então a gente conhece o processo, a gente conhece a lei, a gente sabe o que nós temos que fazer. E por que não fazemos? Rebeldia. Porque optamos por não agradar a Deus? Rebeldia. Porque ficamos no mesmo lugar 30 anos dentro da igreja? Rebeldia. Então nós precisamos gerar no nosso coração o entendimento: meu Deus, Deus é amor. Deus mandou eu amar. Deus não mandou eu julgar. Preguei isso quinta-feira agora sobre julgamento. Quinta-feira preguei sobre julgamento. Não é para nós julgar ninguém. E se Deus levanta carrascos para nos dirigir, Deus tem um projeto. Por que esses carrascos estão me dirigindo? Deus tem um processo. Por que eu estou passando por isso? Deus tem um processo. Parece que fulano é tão ruim. Não, Deus tem um processo. Deus está no controle. Dependa de Deus. Não faça juízo da pessoa. Dependa do Senhor. Se nós dependemos do Senhor, nós vamos entender cada estágio, o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo no mundo. Deus tem um processo. Deus não dorme. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus conhece todas as manobras, nada foge do pensamento dele. Eu é que preciso entender. A maneira de eu encontrar a Deus é ver o meu próximo, é não desfazer de ninguém. Isso é tão difícil no nosso meio. Nós estamos tão enraizados nisso. E saiba você que a gente sabe falar de pecado de adultério, pecado sexual, pecado não sei o quê, mas esse pecado é igualzinho. Não tem pecado menor e maior. Todo pecado é pecado, todo pecado separa nós de Deus. Nós precisamos avaliar
para que essas pragas saiam da nossa vida. O Evangelho simples, a simplicidade do Evangelho é tão simples, mas muitos perderam esse sentido verdadeiro da simplicidade do Evangelho, perderam suas vidas, suas famílias inteiras, lá atrás, queimada no fogo, crianças jogadas para leões comer, sabe para quê? Para traduzir um pedacinho da Bíblia que hoje chegou para nós. E esse Evangelho chegou para nós hoje porque essas pessoas pagaram um preço muito alto no passado. Hoje nós temos o Evangelho, Bíblias de todos os sentidos, um monte de Bíblia diferente, maravilhosa, e cheio de mimimi, cheio de ofensa. O Senhor nos leva nessa noite a entender: a espada está fora da bainha. Deus está corrigindo a terra. A igreja brasileira precisa ser corrigida e estamos sendo corrigidos do triunfalismo. Estamos sendo transformados pelo Senhor, por aquilo que não agrada o coração do Senhor, pelo liberalismo que está dentro do Evangelho hoje. A Bíblia não muda, a Bíblia não é liberal, a Bíblia tem um princípio, e a palavra de Deus continua com os seus princípios, e os princípios da palavra do Senhor é amor com atitude. A palavra do Senhor nos mostra que a nossa batalha é no reino espiritual, a nossa batalha é nas regiões celestiais, e nós precisamos estar atentos que se a nossa batalha é nas regiões celestiais, porque estamos fracos, porque tem nos faltado lamentavelmente treinamento, ensino, vontade de aprender, vontade de se confrontar e entender que no sofrimento, na luta, na escassez, na dificuldade que você está enfrentando, Deus está tratando de mim, de você no sofrimento, mas nós conseguimos glorificar a Deus no sofrimento. Teremos que ouvir a voz de Deus, e Deus espera de nós um milagre, e o rompimento é de dentro para fora. Queria chamar os irmãos à frente. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz, e toda a igreja diga...